Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 28 de março, última semana, né, do mês de março. Ontem tivemos o sorteio da Libertadores, temos novidade do mercado da bola, muita coisa positiva, tá? Então vamos pra cima. Já sigam o John também nas redes sociais, tá? Quem segue o John aí no Instagram, TikTok, Twitter já teve acesso aí ao grupo do Corinthians. A gente vai debater hoje também, né, sobre essa situação. Então é isso, rapaziada. Vamos pra cima. Editor, você já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, Corinthians abriu essa semana de treinamentos, né, em preparação aí para a estreia na Libertadores, mas também pensando aí no jogo treino de quinta-feira contra a equipe do Coritiba, tá? Então a gente já tem essa preparação aí em vista nessa semana. Mais uma vez deve ser naquele esquema, né, de 4 tempos de 30 minutos. Muita gente até reclamou, viu alguns comentários, né? Pô, John, mas devia jogar 90 minutos e tal. Pra quê? Pra machucar? Pra fazer o quê? Esse jogo treino é naquele ritmo leve. É só pra ter um adversário diferente, mais testar alguma posição ali da equipe, uma mudança tática, uma mudança de formação, tá? Algo nesse sentido. Mas enfim, tá? Ponto positivo também do treinamento é a questão do Renato Augusto. Tá, treinou 100% aí com os demais companheiros, está recuperado, tem até a foto aí do Renato. E esse tratamento capilar, o que vocês me dizem? Enfim, rapaziada, Renato Augusto aí, cabeludo agora, né, fez o tratamento aí, tá 100%. Fernando Lázaro comandou um trabalho inicial na academia, tá, com os jogadores aí do Corinthians. Depois fizeram um aquecimento já no campo, um trabalho de posse de bola no espaço reduzido. E aí no fim ele comandou uma atividade com zagueiros e laterais, tá, um trabalho de posicionamento em situações de jogo. E também os demais atletas fizeram movimentações ofensivas com passes, cruzamentos e finalizações. Certo, rapaziada? Quero saber como está a expectativa de vocês para o retorno do Corinthians aos gramados. Bom, vamos aí de Libertadores, certo? Ontem à noite foi feito o sorteio, né? Começou o evento às 9 horas, aí teve o sorteio da Sul-Americana, rodou, tiveram aí homenagens à seleção argentina, um discurso muito bacana e tal, mas já tava batendo 10 horas da noite e nada de sorteio de Libertadores. Passou, aí beleza, agora vamos começar, tá? Passaram aí a explicação do sorteio e tudo mais. E o Corinthians, certo? Está no grupo E, tá? Vou até pedir pro editor colocar o grupo aí do Corinthians, certo? O cabeça de chave é o Independente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana, certo? Em cima do São Paulo, campeão da Recopa em cima do Flamengo, tá? Então não é um adversário simples, não é um adversário fácil. Corinthians na segunda posição, né, do pote 2. Vem o Argentino Júnior da Argentina, né, obviamente, do pote 3. E o Liverpool do Uruguai no pote 4. E aí ontem eu fiz a simulação aqui com vocês. O Argentino Júnior caiu no grupo do Corinthians na primeira simulação e o Liverpool do Uruguai caiu na segunda simulação, tá? Então ficou faltando só o Del Valle aí pra gente gabaritar aí o grupo do Corinthians, tá? Quero saber inicialmente a opinião de vocês sobre o grupo, tá? O que acharam, qual que era a expectativa. John do Timão, cara, temos o principal ponto positivo e o principal ponto negativo. Principal ponto positivo, só depende do Corinthians. Principal ponto negativo, só depende do Corinthians. É o principal ponto dentro do grupo. Porque se a gente for pegar até o desempenho no ano passado, o grupo era o Boca, Deportivo Cali e Always Red. O Corinthians pontuou mais contra o Boca do que contra o Always Red. Qual que é a lógica? Tá? Então a gente estreia fora de casa contra o Liverpool, vem pra casa, pega o Argentino Júnior e aí pega o Del Valle.
volta fora contra o Argentinos Júnior, volta fora contra o Del Valle e finaliza em casa contra o Liverpool do Uruguai. É a mesma situação do grupo do ano passado. Pô, estreou fora contra o Always Red. Aí veio e fez o jogo em casa com o Deportivo Cali, fez o jogo em casa com o Boca, faz o jogo fora com o Deportivo Cali, faz o jogo fora com o Boca e finaliza em casa com o Always Red. Certo? É a mesma sequência. Fora, casa, casa, fora, fora, casa. Certo? Então, por exemplo, se a gente pensar num cenário ideal, num cenário perfeito de primeiro turno dessa primeira fase aí, o Corinthians pegar o Liverpool fora, que é na teoria o pior time do grupo, vencer o primeiro jogo, essa estreia. Aí vem em casa, se conseguir vencer o Argentinos Júnior e o jogo principal que é contra o Del Valle, se a gente consegue vencer, a gente já tem 9 pontos. 9 pontos. Ou seja, para classificar, a gente precisa de 10, 11 pontos. Então a gente iria para o jogo fora contra o Argentinos Júnior, para o jogo fora contra o Del Valle e até para o jogo em casa contra o Liverpool com uma tranquilidade enorme. Enorme. Você vai administrando. Quem tá correndo atrás são os outros times, tá? Só que tudo isso é teoria. Tudo isso é teoria. Quando a gente fala de Corinthians, tudo isso é teoria. Ainda mais na Libertadores. Pô, a gente tava falando do Campeonato Paulista. Pô, e se o Corinthians classificar, vencer no Ituano, teria que torcer por um empate entre o Água Santa e o São Paulo pra gente decidir a semi em casa. O que aconteceu? O empate do Água Santa e São Paulo era o resultado ideal pro Corinthians. Só que dependia do Corinthians. Não classificou contra o Ituano, tá? Então a gente sempre vai voltar nisso. Ponto positivo depende só do Corinthians, ponto negativo depende só do Corinthians. E aí eu quero fazer uma pergunta bem objetiva para vocês. O Corinthians nesse grupo classifica como primeiro colocado? Comentem aí, por favor, família. Bom, e aí o senhor Alessandro Nunes, tá? Gerente de futebol do Corinthians, deu uma entrevista ontem, tá? Que era questão de sorteio, ele viajou, né, para Luque, no Paraguai e tudo mais, e comentou sobre a Libertadores inicialmente. Temos visto os finais de equipes brasileiras, isso é um ponto relevante e importante. Isso é planejamento. Se nós brasileiros queremos manter isso, se o Corinthians quer alcançar mais uma Libertadores, precisa mudar de patamar. Isso é se planejar, fazer uma gestão, prever planejamento a longo prazo. Não dá para imaginar que somente naquele ano vai fazer uma boa competição e ponto. Cara, eu não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas assim, o Alessandro vem e fala pra gente: pô, se o Corinthians quiser ganhar mais uma Libertadores, precisa mudar de patamar, e isso é se planejar, fazer uma gestão, prever um planejamento a longo prazo. Ou seja, tudo o que Duílio, Roberto de Andrade e Alessandro deveriam estar fazendo há 3 anos. Desde 2021, que é essa nova gestão. Aí ele vem e fala: não, para alcançar tal coisa, é só a diretoria fazer o serviço da diretoria. Só a gente exercer a nossa função. Pô, Alessandro, você chegou e falou pra gente que falta gestão e planejamento. Para mudar de patamar, precisa disso, que é o que a gente não vê no Corinthians, tá? Simples e objetivo. E aí ele falou, ó, temos que ir conquistando aos poucos, como o Palmeiras, o Flamengo tem conquistado nos últimos anos. Precisamos elevar um pouco o nosso nível, nos planejarmos para estar mais vezes nessa competição e ir brigando com mais força por ela. Por fim, tá, ele completou falando sobre a motivação, né, do clube pela final da Libertadores ser no Maracanã, tá? Ele falou, não tenho dúvidas, é um estímulo a mais saber que a final da competição vai ser no nosso país. Temos que carregar um comprometimento maior ainda. Nós reconhecemos muito as competições nacionais, estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, mas o desejo pela Libertadores é sempre maior.
Nós temos só uma e queremos aumentar isso aí. Temos sede disso, assim como outros clubes, até os brasileiros que recentemente tiveram mais conquistas, como o Palmeiras e o Flamengo. Indiscutivelmente, o Corinthians entra mais focado e concentrado para fazer uma grande competição. Aqui é basicamente aquele discurso padrão, vamos entrar para brigar e tudo mais e tal, mas essa questão dele falar, pô, pro time mudar de patamar precisa de um planejamento, de uma gestão boa. É o que a torcida vem pedindo já faz muito tempo, cara. Já faz muito tempo. Comentem aí, rapaziada, o que acharam dessa entrevista do Alessandro pedindo o trabalho dele. Tá pedindo para que se faça uma gestão. Ele que é o gerente. É difícil, rapaziada. Bom, agora para você que está com o saldo do FGTS parado na conta, entre em contato com a Mais Ágil, mas é correndo, tá? Porque agora no mês de março é o último mês que vai dar para fazer a antecipação do FGTS, tá? Então passou o mês de março, o pessoal deve bloquear aí essa função, tá? Então, pessoal, pô, tô com o saldo do FGTS, preciso desse dinheiro agora para pagar uma conta, pagar uma parcela, dar uma entrada numa casa, num carro, não importa. Entre em contato com a Mais Ágil, que eles vão resolver para vocês de forma rápida e simples, rapaziada. Bom, e aí ontem, tá no apagar das luzes, depois que saiu aí o grupo do Corinthians, saiu o sorteio da Libertadores como um todo, né? Entra toda aquela resenha, pô, Argentino Júnior, ex-time do Fausto. Será que vai ter a lei do ex? Será que o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians vai ser contra o Argentino Júnior? Não sabemos. Por outro lado, o Del Valle tem o Sornosa, ex-meia do Corinthians. Já foi campeão aqui, foi campeão lá. Certo? É o cara da bola parada, é um jogador perigoso, tá? No sentido da bola parada. Temos todas essas situações e o Liverpool do Uruguai que nunca enfrentou o Corinthians na história, tá? Então já entra todo retrospecto, como que tá tal time, como que tá esse time. E aí ontem, depois do sorteio, mais de hora depois do sorteio, era, sei lá, meia-noite, perto de meia-noite, o Del Valle foi e postou anunciando o Marcelo Moreno como centroavante da equipe. Tá, o Marcelo Moreno é um centroavante boliviano, tá, com passagens aí por diversos clubes aqui do futebol brasileiro. Acho que a melhor passagem foi pelo Cruzeiro, né? Teve uma passagem boa pelo Grêmio, mas a do Cruzeiro foi melhor. Jogou no Vitória, tô até vendo aqui. Jogou no Flamengo, depois jogou no Cruzeiro de novo. Pelo Cruzeiro foi onde ele teve mais destaque. E recentemente esteve no Cruzeiro também na Série B. Tá? O último time dele foi o Cerro Porteño e aí agora fechou com a equipe do Independente Del Valle. O que me surpreende muito, porque o Marcelo Moreno tem 35 anos. Como a nossa diretoria não viu esse jovem garoto livre no mercado? Tava livre, tinha acabado o contrato dele, chegou aí livre para a equipe do Del Valle. Tá? Vai ser nosso adversário na Libertadores, antes de qualquer... O que tem a ver? Nosso adversário. Acabou de sair o sorteio da Libertadores, nosso adversário anuncia o Marcelo Moreno como centroavante. Tá? E aí a nossa expectativa de que o Corinthians fizesse alguma contratação para a Libertadores vai cada vez mais por água abaixo. Tá? Difícil aí essa diretoria contratar alguém. E a gente segue acompanhando. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o senhor Roberto Firmino está de saída do Liverpool, já falamos aqui algumas vezes sobre isso, chegou no Jürgen Klopp, falou, encerrando meu contrato aqui, não vou renovar, tá? Já vi que meu ciclo fechou no Liverpool, se a gente olhar a carreira dele no Liverpool é bizarra. Campeão da Premier League, campeão da Champions League, campeão mundial, campeão da Supercopa da UEFA, Supercopa da Inglaterra, Taça da Inglaterra e Taça da Liga Inglesa. Ou seja, tudo que ele disputou, ele tem um título. Certo? Firmino foi muito importante aí, principalmente na Champions, fez o gol do título mundial do Liverpool também, enfim. Pela seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 18, certo? Foi campeão da Copa América de 19. E aí a situação é a seguinte, Roberto Firmino, de saída do Liverpool, 31 anos,
tá? 31 anos de idade. Perguntaram pro staff do jogador: e aí, Firmino retorna pro futebol brasileiro? Vai jogar aqui no próprio país? Segue na Europa? Qual que é a situação? Porque o Firmino diversas vezes já declarou ser corintiano. Ponto. Isso é informação. Depois ele disse: pô, eu tenho o sonho de jogar no Corinthians, eu tenho vontade de jogar no Corinthians. Só que eu não quero chegar no Corinthians em fim de carreira. Eu quero render pro clube, tá? O que o pessoal fala? Ah, o cara quando não tem mais nada para jogar na Europa, não aguenta mais, aí vem pro futebol brasileiro, se arrastando. Firmino, no discurso dele, não queria isso para a carreira dele e nem para jogar no Corinthians dessa forma, tá? Só que o staff dele disse o seguinte: a preferência, a prioridade do Roberto Firmino hoje é seguir na Europa. Caso não consiga um acordo, caso não consiga algo próximo do que ele quer, aí ele considera retornar ao Brasil. Hoje temos alguns clubes de olho aí no Roberto Firmino: Barcelona, a Napoli, Juventus, Atlético de Madrid, Milan, Inter. Tá? Então aí, 4 clubes italianos, 2 clubes espanhóis, clubes grandes, clubes de ponta, disputam Champions todo ano. Se a gente for pegar aí de 8 times que estão nas quartas de finais da Champions League, temos aqui Napoli, Milan, Inter de Milão. Estão todos aqui, de olho no Firmino. Então, não é um cara que tá chutado, que não rende mais nada, tá com 31 anos. É um cara que rende. A questão é torcer, no caso da diretoria do Corinthians, torcedores do Corinthians que queiram o Firmino, torcer para que ele não feche com nenhum clube da Europa, o Corinthians chegue forte com a proposta, ele olha, bacana, acho que é o momento, não consegui um acordo aqui, vou pro Corinthians. Por quê? Caso contrário, se chegar um acordo bacana, chegar uma proposta que ele curtiu, não tem conversa. Não tem conversa, o Firmino segue no continente europeu, tá? Então essa é a principal atualização, de que a prioridade do Firmino é continuar na Europa. Caso não chegue a proposta que ele quer, não consiga um acordo ou algo nesse sentido, ele retornaria ao Brasil, tá? Tem essa possibilidade de retorno ao Brasil. Obviamente que ele pode receber aí propostas de outros mercados, MLS, Arábia Saudita, tá? O mercado árabe também, e a gente vai acompanhando de perto. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Valeria a pena o Cássio, o Renato Augusto, o Fagner, o Paulinho, que jogaram Copa do Mundo com o Firmino, darem aquela ligada: pô, Firmino, vem pra cá, vem pro Corinthians? Vale a pena, rapaziada, ligar pro Firmino? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!